Pessoal, camaradas, bom, sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos. Essa é mais uma atividade do Grupo Jacobin da UFABC, que inclusive agora a gente tem página no Facebook também, quem quiser nos curtir. Né? Nós somos um grupo de leitura filiado à revista Jacobin, que é uma revista da esquerda radical socialista norte-americana, né? Que tem servido recentemente como uma plataforma internacionalista de circulação das experiências de esquerda no mundo, em especial no último ciclo de lutas, produzido pelas lutas anti-austeridade, mas mais recentemente pela atuação política, eleitoral e estratégica dessas lutas anti-austeridade, que é um desenvolvimento muito recente, considerando que uma boa parte da esquerda radical nos Estados Unidos e na Europa simplesmente estava fora da disputa institucional, não estava interessado em participar de eleição, e agora, nos últimos 3 anos, está se colocando como alternativa de poder. Né? Então, isso é algo para a gente pensar e entender quais são as repercussões. Acho que a Jacobin, enquanto revista, publicação, tem feito essa tarefa política também, de colocar as pessoas em contato. E aqui no Brasil, quem de alguma maneira é porta-voz da revista é a Sabrina Fernandes, que é uma editora, né, a editora para a América Latina, esteve com a gente aqui na Federal da ABC, no nosso primeiro evento público enquanto grupo, né, e discutiu junto com a professora Tatiana Beranger o conceito de interregno do Gramsci. A gente entender o que acontece quando o velho está morrendo, mas não termina de morrer, e o velho está nascendo, mas não termina de nascer. Né? E o que acontece nesse claro escuro, no momento que o establishment entra numa crise estrutural, sistêmica, mas nenhuma força consegue estabelecer uma nova hegemonia social. Eu acho que, de alguma maneira, essa análise gramsciana tem tomado uma relevância contemporânea, e por isso o próprio Gramsci tem sido cada vez mais citado, porque parece, não estamos certos ainda, mas que o período neoliberal do capitalismo global entrou num momento de crise orgânica, e isso produz toda sorte de fenômenos mórbidos, como o Gramsci falava. Né? Então, na década de 30, o fenômeno mórbido era o crescimento do fascismo, né, que chegava ao poder em vários países, e novamente a gente vê como resultado de uma crise política estendida, ela mesma consequência de uma crise econômica anterior, você tem grupos da extrema-direita populista em ascensão, inclusive com sucessos eleitorais em vários países da Europa, mas a gente vê que esse fenômeno chega aqui no Brasil também, muito claramente. Então nós temos tentado fazer essas discussões públicas, conectando a reorganização da esquerda brasileira à constituição de uma nova esquerda internacionalista, né, global, e tentando dizer que essa discussão ela deve ter um caráter pop, digamos assim. Né? Acho que o pós-capitalismo, o anticapitalismo, não deve ficar preso num gueto esquerdista, né, só daquelas velhas carinhas que nós conhecemos e tal. Ele deve se renovar, o pós-capitalismo, o anticapitalismo deve se renovar e deve assumir uma nova roupagem, linguagem que seja adequada para o novo ciclo de lutas, né, e para essa juventude que tem entrado na política, que a gente chama às vezes de a nova geração militante. Né. Uma das coisas que cabe lembrar nesse contexto geral é que nós estamos agora, outubro, novembro, comemorando o centenário da Revolução Russa. Em especial, as nossas comemorações aqui foram em outubro, né? Portanto, a segunda revolução, e a revolução que coloca a questão da tomada do poder e da construção de um governo operário camponês. Você vê que esse processo revolucionário, os 10 dias que abalaram o mundo, como faz o John Reed, realmente chocaram o globo inteiro, né? E constituíram um divisor de águas na história do século XX. O século XX foi outra coisa por causa da Revolução Russa. 100 anos depois, a gente nos coloca a pergunta de qual é o significado da Revolução Russa, não apenas para o século XX, mas para o século XXI. Né? Então, nós tivemos 100 anos de transformações, de efeitos no movimento operário,
uma cisão no movimento operário. Essa cisão produziu, de um lado, né, os partidos influenciados pelo regime soviético, que depois se dividiram entre stalinistas, maoístas, trotskistas e toda aquela diversa fauna da esquerda radical, né? E, por outro lado, o movimento operário que ficou na social-democracia e abandonou a ideia de superar o capitalismo e resolveu reformar apenas o capitalismo. O que acontece é que também no final do século XX, as duas tradições entram em profunda crise. A União Soviética cai de um lado, né, e essa queda da União Soviética não apenas provoca uma perda de legitimidade nesses partidos comunistas tradicionais, mas também em toda a esquerda marxista influenciada pelos eventos de outubro, né? E, por outro lado, também na década de 80, o que é que está acontecendo? A social-democracia, que tinha produzido o Estado de Bem-Estar Social, a social-democracia que queria reformar o capitalismo, desiste de reformar o capitalismo e passa a constituir governos neoliberais. Elas abandonam o projeto do Estado de Bem-Estar Social e da democratização do capitalismo. Então você chega no final do século XX com um fracasso muito claro dos dois projetos nos quais se dividiram o movimento operário no começo do século XX. E, no entanto, o capitalismo continua aí, continua com as suas crises econômicas, que produzem crises políticas e produzem todo tipo de monstruosidade e efeitos mórbidos. A acumulação capitalista dá sinais de que está chegando num limite externo ecológico, com as mudanças climáticas e a crise ambiental, né? E o próprio neoliberalismo tem causado uma pauperização crescente de setores da classe operária, né, que tinham saído da pobreza, né? Então a classe trabalhadora deixou de ser sinônimo em muitos lugares de pobreza, porque a partir do trabalho você podia constituir uma classe média e tal. E o avanço do neoliberalismo lança toda uma geração em situações de pauperidade e... É a palavra exata? Precarização. Muito obrigado. Uma situação de precarização crescente, né? Então o trabalho parece não ser mais nenhuma saída para a pobreza, né? Até no núcleo avançado do capitalismo, certo? O que indica também uma crise, provoca também uma crise de legitimidade que, por sua vez, favorece os partidos de extrema direita, né, e o crescimento do fascismo. Então nós temos um dilema absolutamente real. Tem uma crise ambiental, uma crise política, uma crise econômica, e, no entanto, é necessário pensar em alternativas, né? Como é que a gente dá conta disso? O que é que nós temos a oferecer? E o que é que essa geração que veio dessas lutas contra a austeridade, que não tem mais aquele vocabulário ou as ferramentas de luta que tem a ver com um partido altamente centralizador, que é a vanguarda das lutas de fora e conduz as lutas. Parece que tem um esgotamento desse tipo de instrumento também. Eu não quero dizer que o partido está morto, pelo contrário, mas tem uma geração de jovens que questiona também essa forma de organização política, né? Mas então, que outras formas de organizações políticas são possíveis para conseguir uma transformação social, radical, eficaz? Como é que nós poderíamos ser, como diz o Boaventura, por exemplo, rebeldes competentes, capazes de ganhar? Eu acho que essa é um pouco a questão. O que significa ganhar hoje, né? Mesmo se a gente chegar no governo, o que se faz com o governo? E se a gente não quer chegar no governo, qual é a nossa tática de construir contrapoderes ou zonas de socialização liberadas e tal? Então, chego a vocês com mais perguntas do que respostas, mas também com um sentimento de urgência de que nós precisamos criar na prática as nossas soluções para uma crise profunda, que é uma crise do capitalismo, mas também uma crise da esquerda. Esqueci de apresentar os nossos convidados, né? Então, o Moisés Pinto Neto é doutor em filosofia, professor de filosofia, mas também atua na área das ciências criminais, ciências jurídicas, né? Tem formação em direito e tem sido um analista importante da conjuntura política brasileira, várias entrevistas no IHU principalmente, né? Bastante iluminadoras, tem dado boas palestras nesse sentido. Eu fiz uma fichinha sobre ele que tem lá todas as palestras e todas as entrevistas e palestras no YouTube, né? A Lana Moraes é uma militante feminista, uma pesquisadora que, ao mesmo tempo, né, tem essa dimensão da pesquisa-luta, está agora construindo o Urucum, tem feito um trabalho de etnografia
com o MTST, sobretudo focando nas mulheres do MTST, e vem de uma certa tradição autonomista também, né, do marxismo das lutas, marxismo selvagem. Bom, em primeiro lugar, agradeço a presença de todos e todas. Prazer estar aqui na Universidade Federal do ABC, de onde eu escuto muito boas referências vindas do Vitor, né, da experiência dele aqui. Então, também agradeço ao Vitor pelo convite, por mais uma vez me acolher na sua casa, né? Até quero começar a campanha, doe alimentos pro Vitor, né? Ele só compra livros. Eu chego na casa dele, a biblioteca dele não acaba nunca, mas abre a geladeira e é uma desgraça, né? Então, é verdade. Mas muito obrigado, Vitor, pelo teu acolhimento sempre, né? Sempre um prazer estar discutindo aqui contigo. Obrigada pela água. Dessa vez tinha suquinho lá. Dessa vez tinha suquinho. Ele ainda contou assim como se fosse uma coisa maravilhosa. Hoje tem suco pra ti, né? Um suco da geladeira. Também uma boa tarde à Alana, que eu tive o prazer de conhecer umas semanas atrás em São Leopoldo, justamente no IHU, onde o Vitor mencionou, e a gente trocou algumas ideias e hoje estamos aqui para trocar mais algumas junto com vocês. Bom, e também assim eu confesso que esse convite me deixou um pouco angustiado, assim, porque o Vitor me chamou para falar sobre uma coisa que é um tema muito mais dele do que meu, né? Em que sentido? No sentido de que essa identificação que ele tem com essa história do socialismo e da esquerda é muito mais forte em relação a ele do que em relação a mim. Só para vocês terem uma ideia assim mais ou menos anedótica, né? Quando ele colocou essa história da estação Finlândia, mas que raios é isso? Não vou ter que falar da Finlândia e tal, porque eu não sei nada dessas coisas de leninismo e tal. Aí cheguei lá na casa dele e fui olhar lá o livro Estação Finlândia para entender o que era e tal, a ideia da Estação Finlândia, né? Na verdade, a minha digamos assim, o meu ambiente político é muito mais, digamos assim, sintonizado, por exemplo, se a gente for pensar em termos de revoluções do século XX, com maio de 68 do que com 1917, né? Então, outubro de 17. Então, embora eu acho que a gente não precise necessariamente comprar uma polarização em relação a isso, como existe há muito tempo, né? Só para dizer assim que eu me sinto um pouco um estrangeiro nessa tradição, né? Não é bem por aí que eu construí assim o meu pensamento político. E eu vou tentar esboçar aqui rapidamente, digamos assim, uma tentativa de uma desconstrução no sentido afirmativo também, que Derrida dá para essa palavra, da ideia de revolução, né? Então eu venho meio para jogar água no chope do Vitor aqui, que está congregando a união e tal. Não, tá brincando. Para a gente ver assim, essa ideia de revolução, né? Esse conceito de revolução, à luz, sobretudo, do filósofo que é o que mais me influencia, os dois, que um é o Jacques Derrida e o outro é a Catherine Malabou, né? Justamente o Derrida, um dos, digamos assim, divulgadores dessa ideia da desconstrução. Mas eu começo contando uma história, assim, há 6 meses atrás eu estava em Buenos Aires e aí me colocaram lá numa palestra para falar num grupo lá, um pessoal bem marxista e tal, que estava na palestra. E aí eu fiz uma análise do fenômeno Trump, usei algumas referências e tal, que a gente está lendo, por exemplo, a Angela Nagel, que o Vitor também leu, a gente vai conversando bastante sobre o livro dela. E aí eu falei da questão estética e tal, do como se produz uma ilusão contracultural em relação a essa alt-right norte-americana, no sentido de que eles colocam a imagem de que o establishment é politicamente correto e eles são a contracultura da nova época, né? Então é evidente que isso é apenas um discurso mais ou menos marqueteiro publicitário, mas estava tentando entender como se constrói esse discurso, né, e como eles se apropriam dessa ideia de contracultura para se colocar assim como se eles fossem os subversivos, né, essa nova
essa nova direita ou essa alt-right norte-americana, né? Um dos ideólogos dessa nova direita chega a dizer que alt-right is the new punk, né? Como se fosse assim realmente uma coisa subversiva. Daí eu fiz toda essa análise, tá? Mostrei lá, tentei fazer uma análise mais ou menos estrutural. E aí me veio a objeção assim, essa tua análise é interessante, mas gostamos muito, mas ela é pouco materialista. Né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? O que é o materialismo, porque isso também é uma questão que acabou vindo a mim na minha tese de doutorado e tal, que foi uma tese sobre o materialismo. O que é o materialismo e essa primazia da ideia do trabalho, né? Como, digamos assim, uma análise materialista é uma análise que parte das relações de produção e que parte, então, desse vetor do trabalho como fundamental para uma análise sociopolítica, né? E o que eu respondi lá naquele momento é que, na tradição de pensamento a qual eu me vinculo, e, enfim, sempre estou aberto para problematizar, mas ainda não fui convencido de que ela possa estar errada em relação a isso, de alguma maneira, se a economia política é uma infraestrutura, a economia libidinal é uma infraestrutura da infraestrutura. Né? Ou seja, por baixo do trabalho existe o desejo. Né? É como se autores como Deleuze, Derrida, Lyotard, que foi um dos primeiros a usar essa ideia da economia libidinal, embora o Anti-Édipo, antes disso, já fosse um livro sobre isso, mesmo sem usar a expressão, colocassem que, antes mesmo dessa dimensão da produção e do trabalho, existe a dimensão do corpo que deseja, né? E é nesse nível onde, digamos assim, esse nível ele é mais, ele não é acessório à necessidade e ao trabalho, mas sim ele é constitutivo dessa necessidade do trabalho. Né? Mais ou menos por aí a gente pode detectar isso também como uma herança dos estudos de Frankfurt, quando se começa a introduzir no marxismo também a psicanálise, né? E também pelo impacto do fascismo, quando se vê que as massas também podem desejar a servidão, né? Então, tudo na tradição do Laboeti da servidão voluntária, né? E o que explica esse desejo das massas por obedecer, né? Quer dizer, as massas desejaram o fascismo, né? Ali, então, Adorno, Marcuse, Reich, né? Todo esse pessoal depois vai desaguar nesses autores dos anos 60, né? Então, quando eu penso nessa questão do materialismo, para mim, pensar em termos de economia libidinal é ser rigorosamente materialista. Né? Até porque eu acho que um materialismo contemporâneo tem que revisar a própria ideia de matéria. Né? E aí pensar, por exemplo, como faz, por exemplo, o Tony Negri, na dimensão imaterial do capitalismo, né? Que ele vai chamar de capitalismo cognitivo e assim por diante. Né? Então, eu queria trabalhar essa dimensão estética, que, ao contrário do que meus colegas pensaram lá naquele debate, embora eu respeite a posição deles, eu não vejo a dimensão estética como suplementar ou acessória, mas como constitutiva, né, no sentido de uma estese, de uma experiência. E aí, então, eu queria discutir esse livro, que é o livro do Vladimir Safatli, Circuito dos Afetos, que é um livro que fala sobre revolução de uma outra maneira. Né? E justamente estão pegando esse gancho da Revolução Russa, né? Porque eu admiro o trabalho do Safatli, gosto muito do Safatli, me acho, digamos assim, muito menor do que o Safatli para estar o criticando, mas vou fazer alguns apontamentos pontuais de algumas coisas que eu vejo no discurso desse livro que eu acho que apontam justamente para um limite da ideia de revolução em relação a esse aspecto da economia libidinal. Então, dá para dizer que esse livro do Safatli é um pouco uma virada dentro da própria obra dele, porque o Safatli sempre teve uma vinculação, digamos assim, com a teoria crítica, com uma ideia de crítica, e aqui ele parece que vai mais numa direção espinosista, assim, de pensar essa questão do circuito dos afetos e tal, e do corpo como, da questão do corpo na política, em relação a um viés que ele tinha adotado antes em outros trabalhos. Uma espécie de um Spinoza com Hegel aqui, esse Safatli.
E também esse estudo se sintoniza com esses estudos da affective turn, e essa ideia que na filosofia analítica se leva para esse lado, né? Mas eu acho que tem uma tensão interna nesse livro. E é claro, é minha leitura, né, do trabalho de Safatli. O livro se divide em quatro momentos. Eu vou só contar rapidinho, em 2 minutos, o que diz mais ou menos cada momento do livro. No primeiro momento, ele vai defender a ideia de que o afeto fundamental da política revolucionária é o desamparo, né? O que é uma coisa um tanto quanto estranha, digamos assim, né? Porque desamparo dá aquela ideia de chamar o cuidado, né? Se a gente pensa no senso comum, a palavra desamparo remete a uma necessidade de amparo, né? E o que ele quer sustentar é que é necessário fugir da polaridade medo e esperança, a típica polaridade espinosista, né? E ver no desamparo, que ele recupera a partir de Freud, o afeto fundamental para uma transformação política radical, né? Porque o desamparo ele não precisaria só ser interpretado como a chamada pelo amparo, mas ele também teria uma dimensão positiva, construtiva, que seria a dimensão da contingência, né? Aquele que está em condição de desamparo percebe que tudo é contingente, né? Justamente por ele não ter quem supra esse amparo, ele começa a perceber a contingência da realidade. E se a realidade é contingente, é possível transformá-la radicalmente, né? Então, mais ou menos essa é a primeira tese do livro. A segunda tese é uma crítica um tanto quanto sutil da política de identidades, que ele vai trabalhar a partir de Honneth, né, enquanto políticas do reconhecimento, né, e ele vai sustentar que o conceito de identidade é um conceito que remete a uma ideia de indivíduo, né, e se basearia numa concepção pré-política de indivíduo. Ou seja, a noção de indivíduo ela não é uma noção construída politicamente por essas filosofias políticas, mas sim uma noção dada por pressuposta que antecederia a política e constituiria a política. E para ele, a noção de indivíduo está ligada a uma noção de propriedade, está ligada a uma série de noções liberais que, na verdade, são construções políticas, né? Então, essa é a segunda tese, uma crítica ao conceito de identidade. Depois ele vai usar como, digamos assim, exemplo dessa condição de desamparo e despossessão revolucionária, o amor, né, que ele vai ler a partir de Lacan, né? Então ele vai mostrar que para Lacan o amor não é um contrato, mas sim uma espécie de um estado de dispossessão que forma vínculo. E finalmente, e aqui eu acho que tem atenção, ele vai terminar trabalhando uma noção de biopolítica a partir de Canguilhem, né? Ele vai retomar o Canguilhem, vai retomar a ideia da relação de vida e morte para Canguilhem, mostrar que para Canguilhem a vida é um estado de errância, para sinalizar exatamente esse aspecto da contingência que se coloca muito presente como elemento constitutivo da vida para Canguilhem, né? Então, para Canguilhem, a vida não é a perseverança no ser, né? A vida não é a autoconservação, mas sim uma experiência de errância permanente, né? Que pode, inclusive, dar errado, né? Então, são esses 4 momentos do livro. E aí, eu acho que tem uma tensão entre o primeiro e o último momento. Quer dizer, o primeiro momento é um momento muito típico do pensamento revolucionário, e é esse momento que eu quero criticar. Eu acho que esse último momento, que o próprio Safatli diz que está recém começando no pensamento dele, ele mesmo diz que isso é uma coisa que eu estou começando a desenvolver e tal. Mas nesse primeiro momento, eu acho que é muito típico do pensamento revolucionário, que é uma certa sobrevivência de um existencialismo como um afeto revolucionário, né? como uma condição revolucionária, né? Essa condição existencial de se lançar no vazio, né? se jogar do nada como condição para instaurar o novo, que é a ideia do desamparo, né? Me parece assim ser claramente um legado de uma tradição existencial na filosofia que passa por Kierkegaard,
que passa por Nietzsche, que passa por Schopenhauer, por Heidegger, até chegar talvez no grande pensador disso, enquanto pensador político, que é o Jean-Paul Sartre, e cujo pensamento meio que caiu no ostracismo, mas ele continua influenciando nessa dimensão existencial, né? Esse, digamos assim, esse lançar-se no nada como condição para a formação de uma subjetividade, né? Se lançar-se no vazio. E eu vejo esse trabalho do Safatli como muito vinculado a essa tradição. Nietzsche, Kierkegaard e tal. Lança-se no vazio, né? Lança-se no nada para se alcançar. Um exemplo disso, eu destaquei aqui, é numa breve parte em que ele está falando do Honneth. Ele diz assim, o Honneth dizia, né? Existem certas situações em que o indivíduo faz uma espécie de descompressão da sua demanda identitária, da sua demanda por personalidade, e ele se joga numa espécie de um estado pré-individual fusional. Isso acontece, por exemplo, em shows de rock, acontece, por exemplo, em partidas de futebol, onde, digamos assim, a necessidade de autoafirmação de uma personalidade, ela é como se ela se descomprimisse e pudesse, digamos assim, dar um alívio para essa demanda do sujeito se singularizar, né? E o Honneth considera que isso seriam momentos necessários, digamos assim, para a saúde mental, né? Ele diz assim, Honneth chega mesmo a falar da necessidade de se abandonar temporariamente as experiências que dissolvem os limites do eu, permitindo o retorno para aquém das diferenciações intrapsíquicas que se consolidaram através de processos de maturação. E ele, justamente, o Honneth cita esses exemplos, né, dessas ocasiões, assim, mais ou menos banais, como exemplos em que isso acontece. E aí, a crítica do Safatli, assim, a isso é bastante superficial, até, eu diria. Ele diz assim, né, com todo o respeito que eu tenho ao trabalho de Safatli, ele diz assim, estranho não se perguntar se esses fenômenos não seriam simplesmente uma reificação identitária produzida pelas dinâmicas atuais do universo do consumo. Não há identidade mais defensiva, exclusivista e estereotipada do que aquela que fornece o vínculo entre torcedores de futebol ou fãs de um grupo de rock. Mas alguém... enfim, né? E aí ele continua a crítica. Quer dizer, basicamente ele diz que isso é indústria cultural e não presta, né? É mais ou menos isso que ele está dizendo aí, né? Nesse parágrafo. Então eu acho que a minha crítica aqui é essa necessidade desse pensamento do sujeito revolucionário está sempre vinculado a uma ideia de uma destruição e de um cair no vazio que vai gerar uma nova subjetividade reconstruída quase ex nihilo, né? Quase do zero, a partir desse salto no nada. De uma tal maneira que essas coisas que são componentes ocasionais da nossa vida, esses mergulhos no pré-individual, são sempre consideradas como se fossem retrocessos ou como se fossem, digamos assim, tendencialmente reacionárias, né? É uma espécie de um... E aí, claro, isso cai numa espécie de um hiperracionalismo existencialista, né? Num sentido de que se descarta assim, esses momentos de racionalidade coletiva como se eles não fossem, digamos assim, revolucionários. Eu, por exemplo, daria um outro exemplo além do rock e do futebol, que são duas coisas que eu adoro, então eu fiquei ofendidíssimo com o trecho do Safatli, né? Que, por exemplo, a moda, né? Quer dizer, esse sujeito revolucionário, ele também vai considerar a moda como uma alienação, algo que é uma fantasmagoria que esse sujeito precisa se livrar, né? E, portanto, não vai se conectar esteticamente. Então, essa estética, e isso é uma coisa da qual o Safatli entende muito, ele não pode ser acusado de desprezar a estética, muito antes pelo contrário, ele coloca isso como um aspecto central no pensamento dele. Mas essa estética que o Safatli vai colocar é sempre uma estética que vai para esse lugar hiperracional, né? E vai desprezar todos esses elementos pop da cultura como se eles fossem insignificantes, meros reflexos do capitalismo, da indústria cultural, da sociedade do consumo, ou como se quer colocar.
A subjetividade revolucionária é uma subjetividade que se cria ex nihilo a partir do nada e vai esteticamente se construir a partir de um ultra-intelectualismo que vai gerar, sei lá, uma música dodecafônica ou sei lá o quê, né? Alguma, sei lá, um Ulisses do James Joyce, né? Alguma coisa assim que seja hiper-intelectualista. Então eu acho isso super problemático, né? E eu acho que isso expressa um problema mais fundo, né, do pensamento revolucionário, que é exatamente essa compulsão por destruição do pensamento revolucionário, que também traz como seu verso da moeda a ficção de herança teológica de que é possível criar ex nihilo, né, de que o novo necessariamente não é repetição, né, existe um tempo de ruptura, só estou atrapalhado, desculpa, um tempo de ruptura que é um tempo que inaugura algo que se desconecta totalmente daquilo que vinha antes, né? Uma herança do pensamento messiânico aí, né? No sentido de uma transcendência que inaugura algo completamente novo. E aqui eu acho que, enfim, né, se a gente pensar essa ideia de destruição, né, ela vai desde do pensamento reacionário, como é o caso do Heidegger, né, passa pelo pensamento liberal, vamos pensar no Schumpeter, na destruição criativa, ou destruição criadora, né, até chegar ao marxismo e até correntes heterodoxas do marxismo, como, por exemplo, na obra do Walter Benjamin. Pensar, por exemplo, no Zizek, nos constantes elogios que ele faz a esse processo destrutivo do capitalismo, né, intersticial, necessário para arrancar os sujeitos das suas tradições e fazer com que, então, eles possam consolidar, né? Óbvio que eu estou dando uma provocada no modernismo do Vitor também, nessa história, né? A fala entre nós é sempre uma fala de provocação, né? Justamente para a gente poder pensar melhor os nossos problemas. E aí, acho que eu já falei demais, mas para terminar, né? Eu queria colocar assim alguns pensadores que questionaram isso, né? Questionaram essa vocação para destruição revolucionária, como por exemplo, que eu já mencionei, né? O Jacques Derrida, no Força de Lei, vai fazer toda uma crítica ao Benjamin naquele texto. Eu adoro o Benjamin, tá? Estou fazendo uma crítica ao Benjamin, é a primeira vez que eu faço uma crítica ao Benjamin. Eu adoro o Benjamin, um dos meus autores favoritos, assim. Amo quase tudo. As teses sobre a história, acho que é o texto filosófico mais genial já escrito, talvez. Mas essa parte eu acho que o Derrida talvez tenha razão. Naquele texto Crítica da Violência, crítica Gewalt, né, da força autorizada, ele vai dizer que o Benjamin faz uma separação muito forte entre a violência que funda e a violência que conserva, e que a desconstrução é sempre um pensamento da contaminação diferencial. Quer dizer, essa ideia de que existe uma origem pura que vai se pervertendo com o tempo, né, na verdade, essa origem é sempre mitológica e está sempre contaminada pela imitação. Quer dizer, a gente nunca está nessa estaca zero, né? Não existe essa demanda por pureza. Essa demanda pela uma reconstrução é uma demanda problemática, né? Deleuze e Guattari também, no Mil Platôs, vão trabalhar como o maior de todos os perigos, porque normalmente tem o deleuzianismo alegre, né? Que é aquele deleuzianismo que comemora toda a alegria, a desterritorialização e tal, né? Mas o próprio Deleuze e Guattari, o Deleuze do Deleuze e Guattari do Antiédipo, né? Que eu também acho genial, adoro o texto e tal. Mas tem um certo elogio da desterritorialização e do devir, mas no Mil Platôs eles já falam que existe uma desterritorialização que é mais perigosa que qualquer reterritorialização, que é o que eles chamam da paixão por abolição, né? Tá lá no Mil Platôs, que seria uma espécie de passagem do estado de desterritorialização para um nível puro destrutivo, onde, digamos assim,
a própria destruição se torna... Há uma espécie de um desejo de um grau zero puramente destrutivo. Né? Seria o fascismo mais puro, enquanto uma desterritorialização. Tá. Até achei que eu já tinha passado, desculpa. E uma outra autora que eu gosto muito é a Catherine Malabou, né? Ela tem desafiado esse pensamento radical também, pensamento messiânico radical revolucionário. Num dos trabalhos dela, chamado Ontologia do Acidente, ela vai sustentar que essa passagem ao totalmente outro, que é vista pelo pensamento messiânico como revolucionário messiânico, como uma espécie de redenção, também pode ser uma danação total, né? Também pode ser a passagem a um estado mórbido e sem vida, né? E aí, então, ela vai pegar os vários traumatismos que podem acontecer enquanto a passagem para um totalmente outro, que disso não se extrai nada de positivo, né? Então ela vai pensar esse negativo sem nenhum verso dialético positivo, esse negativo que não se recupera. E ela vai chamar isso de plasticidade destrutiva, que é a passagem a um estado de morte em vida. Quer dizer, o que eu estou querendo colocar assim, é uma certa crítica ao pensamento radical, né, no sentido de... E o Vitor estava falando da esquerda radical, né? No sentido de acreditar que a partir da destruição e a passagem a um outro lugar, necessariamente, esse outro lugar será melhor, né? Ou até, eu diria, que se é realmente possível essa espécie de tábula rasa que leva a um grau zero e institui um outro lugar desde esse grau zero, né? E contra isso eu queria... Isso é o projeto de uma palestra que acabou não virando nada ainda mais elaborado, que eu preciso de mais tempo para pesquisar isso, que conforme eu fui abrindo as janelas, é aquela coisa que nem no computador, assim, tu vai abrindo as janelas e aí... Só que é na biblioteca, tu vai abrindo os livros, eu acho que eu tenho que pegar aquele livro ali, eu acho que eu tenho que pegar aquele ali e tal. E aí quando tu vê, tu nem começou a escrever o paper que tu ia escrever para apresentar, porque tu está enrolado no 18º livro que tu abriu, porque tu abriu o primeiro, que te remeteu a outra, e quando tu viu, tu ficou, né, nessa espécie de biblioteca kafkiana, assim, em que uma porta vai levando a outra porta, né, e tu não consegue sair disso. Então ficou meio no projeto isso, mas o projeto era se é possível pensar a revolução não a partir de um pensamento radical, entendendo o pensamento radical como uma espécie de framework, né, que também é fundacionista, né? Então que também tem uma certa herança da filosofia fundacionista. Precisaria de mais tempo para mostrar como isso também é verdadeiro, né? Essa ideia de fundação. Se é possível construir um conceito de revolução a partir de um pensamento ecológico, né? Qual é a característica do pensamento ecológico? Justamente a inexistência de um fundamento, né? Afinal, a ecologia não tem centro, né? Um ecossistema não tem centro. E qual seria o impacto de pensar isso, né? Pois se a economia política tem como sua infraestrutura a economia libidinal tem como sua infraestrutura a ecologia, né? E de que maneira a gente pode organizar um framework ecológico para superar para dar respostas realmente transformadoras e não só cosméticas para os problemas que a gente vive, que de fato a gente precisa, mas a partir de um ângulo que não seja esse ângulo da tábula rasa típico do pensamento fundacionista, e sim um ângulo que pense, inclusive, por exemplo, no aspecto da fragilidade do equilíbrio, né, que constitui um ecossistema, e do que significa fazer transformações nesse equilíbrio sem desestabilizar e destruir esse ecossistema. Quer dizer, como a gente pode transpor esse pensamento
esse framework ecológico para o pensamento político, de uma tal maneira que a gente consiga promover essas transformações sem necessariamente partir dessa racionalidade destrutiva característica do pensamento radical. Né? É isso. Bom, gente, boa noite. Obrigada pela presença nessa sexta-feira chuvosa de fim do mundo, véspera de feriado. Vocês são os verdadeiros bolcheviques. Obrigada também pelo convite, mais uma vez, o Vitor. Sempre bom também ouvir o Moisés. A gente tem pensado bastante coisa junto, ainda que separado. Eu fiquei contente com isso de tentar repensar um pouco a Revolução Russa para os nossos dias, né? Eu que sou uma crítica dura do leninismo, assim, na minha vida comum e normal, mas nesse momento de 100 anos da Revolução, alguma coisa aqui no meu coraçãozinho falou um pouco que a gente precisa olhar para essa experiência histórica que foi a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, e pensar de que maneira a gente pode herdar essa experiência, né? Como a gente pode herdar essa experiência histórica. Isso é uma coisa que o Boaventura fala que eu acho bastante interessante, né? Os comunistas, socialistas, a cultura da esquerda em geral, tem um vício de desperdiçar experiências, né? De desperdiçar as nossas experiências, inclusive de sucesso. Então, um pouco como não desperdiçar a Revolução Russa é pensar de que maneira a gente quer herdar essa experiência para os nossos dias. E essa semana me perguntaram num programa de rádio exatamente isso, assim, né? O que ficou da Revolução Russa para a gente pensar hoje? E para mim são duas imagens muito fundamentais da Revolução Russa que fazem muito sentido para os dias de hoje. A primeira é a figura óbvia do Lenin e a segunda dos soviets, né? Que foi essa experiência que foi a ponta de lança, vamos dizer, do processo revolucionário, mas que muitas vezes fica um pouco obliterada, né? Assim, não merece tanta atenção. E daí eu comecei essa fala no programa de rádio justamente perguntando se é possível a gente recuperar Lenin traindo o leninismo, né? Você tem aquela frase que eu gosto, que eu falo sempre também, né? Se amar é trair. De que maneira a gente pode recuperar o Lenin traindo o que foi o leninismo, a ortodoxia do Partido Leninista que se desenvolveu depois do processo revolucionário. E nesse sentido, também, junto com Lenin, vamos dizer assim, eu recupero uma bruxa profanadora da Revolução Russa, que foi a Emma Goldman, que vem de uma formação anarquista, chegou na Rússia já no processo revolucionário acontecendo. Ela estava morando nos Estados Unidos, era editora de uma revista, enfim, de uma organização política importante nos Estados Unidos. Quando ela chega na Rússia, os bolcheviques já tinham tomado o poder, e ela olha e ela começa a ver, enfim, algumas cenas de autoritarismo exacerbado, vamos dizer assim, dos meninos bolcheviques. E daí ela tem um livro de relatos que é muito interessante. Ela escreve em primeira pessoa falando assim, não, como assim, eu cheguei, né, e vocês já estão prendendo gente? Assim, um amigo meu, cheguei lá e um amigo meu falaram que foi mandado para a Sibéria. E ela, como assim vocês estão mandando gente para a Sibéria, né? Então, é interessante porque tem esses personagens históricos que conseguem ter uma certa sensibilidade, muito pensar apesar da conjuntura. Eu tenho falado muito isso também, né? A gente está muito afogado em uma conjuntura muito imediata, de muita urgência, e a gente tem poucas possibilidades de respiro para pensar para além da conjuntura ou apesar da conjuntura. Eu acho que a Emma Goldman, ela teve nesse processo da Revolução Russa e conseguiu pensar para além daquilo. E a crítica que ela fez ao momento revolucionário, ela é muito pertinente até hoje, né? Que no fundo se resume, não precisamos escolher entre liberdade e igualdade. Podemos ter os dois. Mas por que recuperar Lenin, então, né? Porque isso também eu estou pegando muito um texto de um filósofo argentino que eu gosto, que nessa coisa da comemoração da Revolução Russa, ele lançou uma imagem de um Lenin cartógrafo, quase de um Lenin autonomista.
que é óbvio que é uma forçação de barra, mas é interessante, porque ele recupera a figura do Lenin como alguém que teve uma sensibilidade muito apurada para entender o tipo de reverberação de revolta que estava colocada no processo revolucionário da Rússia naquele momento. Então, o grande slogan, né, do Lenin, o pão, paz e terra, na verdade, é a expressão exata de alguém que, antes de ser um inventor de um processo revolucionário, foi alguém que soube ler muito bem e traduzir o espírito de revolta do seu tempo para um slogan que pudesse superar um pouco a cólera da revolta para um programa revolucionário. Então, eu gosto muito dessa figura do Lenin como um cartógrafo das lutas, um cartógrafo capaz de entender a sensibilidade da revolta do seu tempo. E o Pão, Paz e Terra, para mim, é a expressão mais exata do sucesso e da eficácia do Lenin como um tradutor. Tem o Lenin tradutor, mas também tem um Lenin que conseguiu, naquele momento, com muita ousadia, porque é isso que a gente estava falando naquela última reunião, né? Os bolcheviques eram um grupelho. Né? A gente pensa hoje a Revolução Russa, etc. Não sei, os bolcheviques eram um grupelho. Tanto que a ideia principal do Lenin no Que Fazer, né, no texto dele épico do Que Fazer, é, no fundo, então está acontecendo esse problema todo, o que fazer? Um jornal, fala. Pessoal, para tudo, vamos fazer um jornal revolucionário para contribuir para o processo revolucionário, né? Assim, de fato, eles não tinham muita condição de fazer muita coisa. Eles eram um grupelho. O que um grupelho pode fazer? Um jornal. Fizeram um jornal para contribuir para o processo revolucionário e fizeram bem, né? Na verdade, o jornal foi uma desculpa, vamos dizer assim, uma boa desculpa, um bom pretexto para conectar lutas e processos que estavam acontecendo naquele período, né? Então, vamos dizer que o jornal foi quase um protótipo do partido, né? Antes do partido vem o jornal, esse lugar primordial da conexão de diferentes experiências que estavam rolando naquele momento. E a partir disso, o Lenin foi... Nossa, eu queria falar pouquíssimo do Lenin, eu tô falando muito do Lenin. E depois disso também tem esse Lenin que conseguiu redesenhar um pouco o terreno da conflitualidade que acontecia naquele momento. Isso é muito interessante, né? Assim, o Lenin chega na Rússia muito desconfiado do processo do governo provisório, né? Escreve um telegrama no dia 17 que ele fala: camaradas, desconfiança. Né? É uma interrupção muito interessante de um processo que estava indo para uma direção, e o Lenin, naquele momento, falou assim, vamos desconfiar desse governo provisório, que talvez ele esteja indo num sentido que a gente não vai mais acompanhar. Então, ele soube também, nesse momento, virar um pouco o jogo do terreno que estava sendo jogado para um lado mais radical mesmo, né? Não vamos jogar esse jogo, é a gente que precisa das cartas. Né? Nós somos poucos, então se a gente não conseguir ir para um terreno que a gente vai dar as cartas, a gente vai ser engolido. E ele teve muito sucesso nisso também. Então, primeiro teve essa figura do Lenin. E a segunda, que eu gosto mais também, é a figura dos soviets, né? Os soviets como esse processo de organização que existiu como ponta de lança da Revolução Russa e que foi, no fundo, uma proposição forte de autogoverno, né? A organização dos soviets, vamos dizer assim, a Revolução Russa, a revolta da Revolução Russa, primeiro vista a partir dessa imagem dos soviets, é uma imagem de autogoverno, né? É esse momento onde trabalhadores camponeses, subalternos, vamos dizer assim, no termo mais amplo, gramsciano, se organizam a partir ou dos seus locais de trabalho ou de moradia ou bairro, mas, sobretudo, a partir do território. E a partir dessa organização, essa tomada, vamos dizer assim, uma retomada da palavra com essa proposição radical de que nós podemos nos governar a nós mesmos. Né? Então, eu acho que essa experiência dos soviets, que também é uma experiência muito próxima com processos como a Comuna de Paris, por exemplo, etc., ou os próprios zapatistas, né, que essa interrupção da linha que separa governo de governados para esse outro traçado interessante que nós podemos governar nós mesmos, e é isso que a gente está fazendo. Né? Então, um pouco tentar pensar que a Revolução Russa também teve um experimento no seu princípio de auto-organização.
E é desse jeito que eu tento convencer os autonomistas que a gente precisa herdar um pouco a Revolução Russa, gostar do Lenin e dos soviets. E eu pensei um pouco uma fala na linha justamente do que o Moisés estava pensando, que é como então a gente imagina a Revolução hoje, né? Como é possível reimaginar a Revolução hoje? E eu acho que a gente não tem que abrir mão da ideia revolucionária, assim, ao contrário, eu acho que a gente vive um momento onde as contradições do neoliberalismo explodem cada vez mais e, por outro lado, existem hoje poucas forças desse campo da esquerda, de maneira mais geral, capazes de fazer uma crítica radical ao sistema. E daí a pergunta é como é possível hoje recuperar uma certa radicalidade sem reafirmar o paradigma fundacionista da tábula rasa dos radicais do começo do século XX, enfim, ou do século XX inteiro. E essa é a minha questão, assim, como recuperar a hipótese revolucionária para os nossos dias de hoje. E daí tem um texto também que saiu nessa onda da comemoração da Revolução Russa, de um filósofo espanhol que eu gosto bastante, que teve muito conectado com a experiência agora dos indignados, do 15M na Espanha, que se chama Amador Sabater. O Amador, ele vai fazer um texto chamado Reimaginar a Revolução, e ele vai recuperar algumas fontes filosóficas, políticas e práticas importantes desse imaginário revolucionário do século XIX, XX, enfim, não só dentro do marxismo, mas das experiências do socialismo e do comunismo que aconteceram. E ele começa com Hegel, justamente, né? Ele diz que não é por causalidade que a filosofia hegeliana é a linguagem da transformação durante 2 séculos, né? O sistema de imagens hegeliano, dialética, negação, superação, permite sustentar e resolver esse aparente paradoxo de um câmbio absoluto e por vez, absolutamente necessário. Essa negação da negação, né, a negação do que nega a humanidade, nos conduz à afirmação de um mundo de homens novos, né? A refundação de um mundo a partir de uma nova ontologia do que seria homem, um homem novo. E daí ele recupera primeiro a experiência da Revolução Francesa, que oferece um imaginário revolucionário muito importante no século XVIII e XIX, que o primeiro passo da Revolução Francesa justamente é esse de eliminar os velhos erros, né? As velhas superstições, os velhos tabus. E só assim se pode construir um mundo inteiramente purificado, em todos os seus detalhes. É preciso destruir o passado até os seus últimos vestígios. E não se trata de poucas transformações, né? De um punhado de reformas, trata-se da guilhotina. Então essa é a primeira fonte da Revolução Francesa que ele vai recuperar. Depois tem o maoísmo, enquanto experiência mais conectada, enfim, com o marxismo, que ele diz que justamente a experiência maoísta, a Revolução Cultural Chinesa, tem como nos seus lemas principais alcançar o homem o que ele tem de mais profundo. Ou seja, é refundação do homem. E do homem é o homem mesmo, né, no caso. É a refundação do homem, né, um homem novo. Então, a posição do revolucionário, nessa cultura maoísta, né, de pensar a revolução, se confunde, em primeiro momento, com o selvagem, no sentido mais evolucionista do que tem o selvagem, que é esse grau zero, o grau zero de contato com uma certa cultura ocidental que já foi degenerada, né? Então, um pouco como voltar a um estado até primitivo, de não contaminação ocidental e burguesa para construir, a partir desse grau zero, um homem novo. E o maoísmo trazia também essa ideia muito forte de um desejo, de uma vontade de pureza absoluta, né? Então, o militante comunista como alguém puro, capaz de abdicar completamente de qualquer contaminação da sua vida burguesa, né? Então, ao contrário do leninismo, por exemplo, né, que era mais teleológico, no sentido de que a revolução é um processo e ela vai acontecer, e o comunismo vai acontecer como um processo, para o maoísmo essa ruptura era muito mais radical, né? A gente não precisa
esperar para o comunismo se consolide, para que a gente abra mão de ter uma vida completamente radical e completamente rompida com todo mundo à nossa volta. E com os bolcheviques, por fim, né, tudo isso ainda se consolida no debate sobre a organização, né, sobre o primado da organização política. Então, para os bolcheviques, a organização é a vanguarda consciente, organizada em partido, né, um partido também pensado como um embrião de um Estado, de um novo Estado, uma vanguarda com visão de conjunto e de finalidade, e o tempo da Revolução é pensado como uma descontinuidade radical. Então, mais uma vez, essa ideia da Revolução como uma ruptura, algo que se descontinua. E com os bolcheviques, a ideia da vanguarda revolucionária, do Partido Revolucionário, também ganha uma dimensão fundamental que, para o Amador, ele fala que é um pouco quase uma releitura também platonista, enfim, do filósofo que governa, que agora é o comunista que governa via vanguarda revolucionária, né? Então ele diz que o que ficou definitivamente enterrado debaixo dos desastres do comunismo autoritário não é a ideia de transformação social, mas senão a velha constelação da vanguarda consciente, da transformação planificada desde cima, planejada desde cima, da tábula rasa e do homem novo, né? Então, para ele, para o Amador, né, a ideia de transformação, ela continua latente e presente, mas o que fica obsoleto e superado, talvez, da experiência dessa Revolução Russa, é justamente a ideia da vanguarda consciente, né, essa ideia da transformação purificada que vai vir desde cima. E daí o Amador vai propor, em contraposição a essas fontes filosóficas e políticas, 3 fontes filosóficas e políticas de que ele acha que seriam boas fontes para pensar novos imaginários revolucionários. Uma dessas fontes é o pensamento do Gramsci, que eu achei interessante também ele, como um filósofo autonomista, recuperar o Gramsci como uma virada interessante, uma inflexão interessante na concepção de revolução dentro do marxismo. Então, de um lado, o Gramsci, de outro lado, o anarquismo, a experiência anarquista e a concepção da revolução social do anarquismo em contraposição à revolução política dos bolcheviques. E, em terceiro lugar, o feminismo, a luta das mulheres. Então, falando só um pouquinho de cada uma dessas fontes para pensar essa reimaginação de uma revolução, do Gramsci, ele pega muito essa ideia que o Gramsci faz entre guerra de movimento e guerra de posição. A guerra de movimento, né, o Gramsci olhando para a Revolução Russa, ele diz que o tipo de revolução que se operou naquele momento, naquele contexto, foi uma guerra de movimento, que é caracterizada pela velocidade, pelo assalto frontal ao poder, né, pela tomada do palácio, vamos dizer assim, e pelo seu caráter minoritário, né? É o modelo bolchevique de revolução, a guerra de movimento. O Gramsci logo se dá conta que esse modelo, a guerra de movimento, não ia dar certo na Itália e tampouco para ele ia dar certo em nenhum lugar do Ocidente. Que aquele tipo de revolução só foi possível por conta de uma realidade histórica, política muito, muito específica da Rússia. Então, ele diz que a gente precisa abandonar a guerra de movimento em detrimento de uma outra concepção de revolução que ele chama de guerra de posição. Então, a guerra de posição, ao contrário, propõe que o objetivo revolucionário é a afirmação e o desenvolvimento de uma nova visão de mundo. Enfim, toda a ideia de hegemonia do Gramsci parte um pouco dessa virada, né? Ou seja, o Gramsci, ele reinsere como problema revolucionário a matéria do senso comum, né? O que ele diz, e nos escritos dele ele dá muita atenção para isso, é que existe um senso comum das pessoas ordinárias, da vida ordinária, que o revolucionário, né, o militante revolucionário precisa se conectar, precisa entender, e a gente vai fazer a revolução com essas pessoas, né, com o que as pessoas estão pensando. E para ele o processo revolucionário é muito mais a tomada da sociedade do que a tomada do Estado. Então, antes de tomar o Estado, é preciso tomar a sociedade a partir de uma mudança radical dos modos de pensar e de uma visão do mundo, ou seja, entender o cotidiano do senso comum e trabalhar com essa matéria. Então, isso é uma fonte importante que o Amador sinaliza para recuperar. A segunda tem a ver com o anarquismo, né? Então, para o anarquismo,
várias correntes do anarquismo. O anarquismo também é uma coisa muito diversa, mas, majoritariamente, o desafio sempre teve na revolução social, que é uma transformação desde dentro das relações sociais e de poder, né? Então, justamente, assim como Gramsci, os anarquistas fazem a contraposição de uma revolução social a uma revolução política, né? Então, para os anarquistas, e isso é uma ideia que eu gosto bastante também, é que não existe um mundo novo para se construir, né? Não existe esse processo de acúmulo de força até que a gente consiga construir um mundo novo, né? O mundo é esse que a gente habita e a gente vai precisar construir outras relações, outras práticas possíveis dentro desse mundo. Então, para o anarquismo, é um acúmulo dessas outras práticas possíveis que podem gerar, enfim, outras relações de transformação nesse mesmo mundo que a gente vive. Então, o que tem de diferente disso da revolução política é que a revolução política ela se identifica exclusivamente com episódios excepcionais, com mobilizações de rua, com conjunturas insurrecionais. E, de outra forma, a revolução social, ao contrário, ela tem a ver com processos silenciosos, cotidianos, com a criação alternativa de novas instituições, novas institucionalidades, com relações sociais, com subjetividade, etc, etc. E, por último, e não menos importante, o feminismo. E daí o feminismo é muito interessante para pensar nisso, né? Como, na verdade, o feminismo é a revolução mais importante do século XX. Muito mais do que a revolução bolchevique, na minha opinião, o feminismo conseguiu operar uma transformação muito radical do ponto de vista subjetivo, objetivo, das relações, desde o cotidiano da família até as relações, enfim, dos espaços públicos, das esferas públicas. Isso é uma coisa que qualquer uma de nós consegue identificar, por exemplo, numa relação imediata com a geração das nossas mães e das nossas avós. Né? Assim, se a gente olha para o que é ser mulher, para a gente, né, e tudo que nos atravessa a partir desse papel do gênero, do que foi para nossa mãe e do que foi para nossa avó, para a gente é muito imediato o quanto o feminismo conseguiu operar uma revolução, uma transformação muito radical nas nossas vidas e no mundo sem tomar o poder, né? Assim, sem uma forma insurrecional de organização de poder imediata, como esse imaginário da revolução como um assalto de um palácio. Então, ele diz, o Amador vai dizer isso, né, que nos interessa é ressaltar como, nas suas formas de ação e de organização, os movimentos de mulheres propõem um mais além do imaginário revolucionário clássico, né? Ou seja, esse sujeito heróico contraposto ao mundo e que empurra em boa direção. Eu estou no espanhol e traduzindo ao mesmo tempo, por isso que está meio estranho às vezes. Então, a liberdade entendida fundamentalmente como desapego radical da vida orgânica. Isso é uma proposição do feminismo que eu acho maravilhosa, né? Assim, essa ideia de um sujeito revolucionário que estava colocada antes como um sujeito autônomo, desprendido, descontaminado da vida orgânica, do mundo cotidiano, pronto para fazer a revolução, a tomada de poder, né? Como a política como esse lugar transcendente, né? Esse lugar fora do mundo e fora da vida. O feminismo vai dizer que a política é a vida, né? A política está na vida. E é a politização do cotidiano, e a partir da politização intensa do cotidiano, que o feminismo consegue operar essa transformação radical que o feminismo operou no século XX e continua fazendo isso no século XXI. Enfim, eu acho que a hipótese revolucionária ela está de pé, mas ela precisa definitivamente de um deslocamento mais intenso das concepções ocidentais de transformação, vamos dizer assim, né? E daí, para terminar, ele diz o que é, por exemplo, a imagem grega do mundo e a imagem chinesa do mundo, né? Para fazer essa contraposição de Ocidente e Oriente e para mostrar como tem umas hipóteses da filosofia chinesa para pensar a transformação que são interessantes. Ele diz que o Ocidente divide o mundo em dois. O mundo que é e o mundo que deve ser.
E é o gesto platônico por excelência, a ideia ocidental de eficácia se deriva disso. Se trata de projetar sobre a realidade o que deve ser, o que a realidade deve ser. E também a revolução se pensou desse modo. A vanguarda, que possui a ciência, né? A ciência da sociedade, a ciência da história, a ciência do materialismo histórico dialético, essa vanguarda que vai revelar e decretar o que o mundo deve ser. Então, a revolução é a luta final em que a gente pode executar esse plano para a realidade. A imagem chinesa, ao contrário, propõe uma inspiração muito diferente. Não se trata de projetar um plano e executá-lo, né? Imaginar a perfeição e realizá-lo em seguida, como se dizia na Revolução Francesa, senão de ativar todos os sentidos para captar as potências que já trabalham no real e acompanhá-las, cuidar dessas potências, sem voluntarismo. E desde essa imagem chinesa do mundo, é possível constatar que a vanguarda se transforma mais bem em retaguardas, capazes de detectar e acompanhar processos que elas não dirigem nem criam. A estratégia é um trabalho de cuidado, como o de um jardineiro. A organização política é uma série de dispositivos que justamente deixam possar, deixam livres a potência, né? A resistência da luta cotidiana, sem tentar submetê-las a um ideal prévio. A temporalidade da transformação é o tempo do processo. E o tempo adequado é a maturação de uma situação potencial sem a batalha final, né? Sem esse lugar da tomada do palácio. Ou seja, a sensibilidade seria a qualidade principal do rebelde. Como a força de vontade foi do revolucionário. Porque já não se trata de impor ao real um sentido prévio, senão de abrir-se a sentir por onde circula a potência e ser capaz de acompanhar a potência sem forçar, né? De elaborar um certo tato. Isso tem uma proximidade muito bonita também, e ele não citou, eu achei estranho, com a Rosa de Luxemburgo, que dizia que tinha uma formulação interessante, essa coisa do espontaneísmo da Rosa, que ela diz que a habilidade do revolucionário comunista, na verdade, é isso de tentar detectar os movimentos pelos quais as revoltas e as lutas estavam se fazendo. Não para chegar na frente delas, né, mas para saber localizá-la, né, para estar situado dentro desse campo. Então, a Rosa também recupera um pouco essa ideia do revolucionário, da ontologia revolucionária, como alguém que precisa desenvolver essa sensibilidade e se abrir para as lutas, se abrir para a contaminação dos ruídos do mundo e abrir mão de um programa, de um projeto prévio que só bastaria executar. E por isso que eu acho que Lenin foi, de fato, eficientemente um cartógrafo, né, das lutas, porque eu acho que ele conseguiu muito bem, nesse momento inicial da Revolução Russa, operar essa sensibilidade, né? Ele estava lá onde os soviéticos estavam, né? Assim, ele estava lá tentando entender que aquela revolta que estava emergindo na Rússia, entre camponeses, trabalhadores das cidades, etc., elas poderiam ser traduzidas a partir, enfim, de uma série de proposições e de programa que os bolcheviques, de fato, depois implementaram. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar também, que é um pouco... Como está de tempo? Passou já. Passou? Gente, eu só falei de lento. Então, para concluir. Porque eu acho que tem uma coisa... Enfim, eu venho do marxismo e tem uma... Eu acho que tem um aspecto da filosofia materialista do marxismo que, para mim, consegue conversar muito com uma filosofia materialista, espinosista e negriana do corpo. Para mim, justamente, essas coisas não se separam, que é um pouco tentar entender as relações de produção, capital-trabalho, que existem hoje no mundo e como, a partir dela, também a gente consegue reproduzir uma nova conflitualidade. Porque o que o neoliberalismo vem operando, deixa eu finalizar com o neoliberalismo e o neo-extrativismo.
o que o neoliberalismo vem operando enquanto coreografia da relação capital-trabalho, vamos dizer assim, é uma coisa muito curiosa, porque do ponto de vista dessa tensão capital-trabalho, o aprofundamento recente do neoliberalismo, ele vem sendo muito parecido, a partir dessa relação capital-trabalho-propriedade, vamos dizer assim, com o que foi o capitalismo do século XIX. Ou seja, uma patrimonialização crescente da economia, né? O acúmulo crescente da riqueza mais do que da renda. Isso significa um potencial muito... uma intensidade muito robusta das engrenagens de especulação, da terra, inclusive, né, da propriedade. Então, a especulação, a financiarização, na verdade, quando a gente fala assim, o capitalismo financeiro, a especulação, na verdade, no fundo, tem a ver com o aumento do patrimônio, né, o aumento do monopólio, dos monopólios da propriedade, né, que se pode especular a partir disso. E o neoliberalismo, a partir dessa nova coreografia meio capitalismo século XIX, ele sai do paradigma da exploração do trabalho e entra nesse paradigma da extração do valor absoluta. Só para, enfim, um dado básico que eu li essa semana. Pela primeira vez a América Latina deu uma crescidinha, se a gente tem como referência o PIB, no último semestre, né, em vários países que estavam já em decrescimento. E pela primeira vez, a América Latina, e não só a América Latina, enfim, o mundo vai conseguir crescer do ponto de vista da produção interna, da riqueza, sem gerar emprego. O que essa nova coreografia quer nos dizer é que o capitalismo hoje, com o neoliberalismo, ou uma certa direção política do neoliberalismo, que está em crise, e é muito interessante perceber essa crise intra-elites dentro do capitalismo, mas uma certa elite dirigente do neoliberalismo, financeira e etc., consegue hoje abrir mão do trabalho. Né, assim, do trabalho assalariado, não do trabalho, mas do trabalho assalariado da sociedade salarial para produzir riqueza. Então, o paradigma clássico da exploração capital-trabalho, que é a mais-valia, que o Marx estuda no Capital, no neoliberalismo, ele praticamente está decaindo, né? Então, o novo paradigma da exploração, ele pode ser mais entendido, na verdade, como uma extração de valor absoluto sobre as nossas vidas. Isso quer dizer que a nossa vida toda, hoje, não é mais o local de trabalho, não é mais a jornada de trabalho, né? Mas toda a nossa vida está sendo colocada para produzir valor, desde, sei lá, dos nossos posts no Facebook, até, sei lá, o trabalho doméstico que a gente não parou de fazer, pelo contrário, a gente está fazendo mais. Toda a nossa vida está gerando valor, né? Gerando essa ideia também que o Foucault falava, do empreendedor de si, né? Mas é mais do que isso, né? Essa ideia de que a gente sempre precisa preparar a nossa vida como se a gente fosse um produto, né? Um produto valorizado, né? No capitalismo. E isso é uma passagem muito importante para a gente entender, porque também impõe uma nova disciplina, que não é mais do salário, mas é a disciplina da dívida, né? Um mundo onde não temos mais sujeitos assalariados majoritariamente, mas sujeitos endividados, né? O que nos une é a dívida. Estamos todos endividados, né? O aluguel, por exemplo, é uma dívida em que as pessoas começam todos os anos. Eu estou agora com o movimento de moradia. Ele te impõe justamente o processo de especulação, de patrimonialização, de concentração fundiária, etc. Te impõe a dívida do aluguel como uma dívida inescapável, que você já começa o mês com ela, né? Você já começa o mês com boletos que você não vai conseguir pagar. Então, o que significa a dívida como regime de disciplina? Significa justamente uma ausência ou uma extração, né? Não só uma extração de valor do nosso trabalho, mas uma extração da capacidade dos nossos corpos mesmos se restituírem para se produzirem enquanto corpos que podem resistir. E daí, para encerrar, para explicar um pouco isso, eu falo da experiência das ocupações, enfim, que eu estou nas periferias de São Paulo, mas na Zona Sul,
mas essa ideia de que maior parte das mulheres que chegam nas ocupações, eu diria que 80%, 90% das mulheres, chegam nas ocupações com relatos muito parecidos. Elas começam falando, antes de entrar aqui, eu não conseguia fazer nada. E assim perguntava, mas como assim não conseguia fazer nada? Eu não conseguia fazer nada, eu ficava na cama, eu chorava, eu não tinha vontade de fazer nada, o meu corpo doía, todo começo de mês que eu tinha aqui no banco, o meu corpo doía, inclusive tem uma doença que agora está sendo massivamente diagnosticada, chamada fibromialgia, que as mulheres falam muito sobre isso, enfim, essa ideia também de um diagnóstico massivo, né? Mas essa ideia de que o meu corpo está paralisado. Mas por que esse corpo está paralisado? Porque eu não consigo fazer nada. Então, é a partir dessa experiência dentro das ocupações que as mulheres conseguem restituir um certo corpo que não é mais da paralisia, é um corpo que pode se mover. E ele pode se mover porque as mulheres são reinseridas na ocupação a partir de um regime interessante de visibilidade de trabalhos que elas sempre fizeram de forma invisível. Então, na ocupação, por exemplo, a cozinha, né, o trabalho da cozinha e dos cuidados, ele se constitui como o centro da ocupação, né? Ele não é mais invisível como é no espaço doméstico, né? A ocupação não é possível politicamente, né, se não tiver a cozinha funcionando. Aliás, o que funda uma ocupação, quando a gente invade o terreno, quando a gente invade uma propriedade, a gente diz, a ocupação consolidou. O que consolida a ocupação é quando tem a primeira cozinha funcionando e o primeiro café, enfim, que a gente consegue tomar da primeira cozinha. E aí a gente pode dizer que a cozinha está funcionando. Ou seja, a ocupação ela consegue tornar visível o trabalho que é invisível, fazer do trabalho invisível fonte de reorganização política e territorial. A partir da cozinha também, a cozinha estabelece um espaço muito interessante de compartilhamento de sofrimentos individuais. Então, essa ideia que esse momento que você percebe que você não está mais sozinho, né? O momento que você percebe que a sua dificuldade de pagar o aluguel ou de pagar o boleto, ela não é só sua, mas é uma dificuldade compartilhada. E nisso, para encerrar também, que eu acho que tem muito a ver com o Safatli, que, aliás, eu acho muito estranho que o Safatli ele faz todo esse debate sem citar muito a Butler. Mas toda essa ideia do desamparo e da vulnerabilidade, e o Safatli tem muita relação com a Judith Butler, ela vem um pouco da proposição contemporânea que a Butler está fazendo como programa político mesmo, né? Essa ideia de que uma nova composição, vamos dizer assim, revolucionária, ela só vai se dar a partir desse terreno, desse grau zero, onde a gente pode compartilhar as nossas vulnerabilidades e, a partir desse lugar, criar novas relações de interdependência. Isso é uma ideia da Butler que eu gosto muito. Então, ela pensa a precariedade, não mais nessa chave da sociologia do trabalho, da precarização do emprego, mas ela fala a precariedade corpórea, né? Os nossos corpos são precários, eles não estão prontos. Essa ideia do indivíduo como sujeito histórico pronto para fazer a revolução, pronto para tomar o Palácio de Inverno, não está mais lá. Né? Esse sujeito, indivíduo histórico pronto, ele precisou de muito trabalho invisível para ser forjado e para ser fabricado. Então, ela desloca a política para esse lugar da feitura do corpo mesmo, da vulnerabilidade e essa tarefa fundamental de pensar um projeto coletivo, um novo projeto coletivo, a partir das nossas diferenças, a partir da nossa singularidade, né? Do corpo negro, do corpo da mulher, do corpo trans, do corpo queer, do corpo viado, como a gente pensa as nossas vulnerabilidades e consegue construir zonas de interdependência. Ou seja, abandonar a ilusão por uma unidade, né? Tem muito agora esse clamor, não, a esquerda precisa se unir, né? Tipo, unidade da esquerda. Não é unidade. Eu não vou me unir com um stalinista que acredita na burocracia do partido e quer mandar em mim para eu fazer tarefa. Não vou me unir com esse cara. Mas o que a gente precisa pensar em contraposição ao paradigma da unidade, um paradigma da aliança, né? A gente precisa ter ações estratégicas, ações comuns, ação coletiva, e a partir dessas ações situacionadas, né, assim, como a gente se situa nas ações concretas para forjar e para fazer as nossas alianças. As alianças malditas, inclusive. Tem uma feminista boliviana que eu gosto muito que ela diz: a gente precisa retomar as alianças malditas. As alianças entre mulheres negras, lésbicas, operários,
gays, enfim, como é que a gente retoma um pouco essa ideia para fazer um novo programa a partir das nossas alianças malditas e assumindo a nossa precariedade corpórea. É isso, gente. Obrigada.